Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. De janeiro a maio desse ano, pelo menos uma pessoa morreu a cada dia num assalto no Brasil. O estado de São Paulo tem o maior número de casos. São vítimas que perderam a vida por causa de um bem material. No Brasil, de janeiro a maio desse ano, pelo menos uma pessoa morreu por dia vítima de criminosos durante roubos. Foram 228 crimes desse tipo. O estado de São Paulo concentra o maior número de casos. São trabalhadores, pais, mães e filhos que foram mortos por causa de objetos que acabaram custando a vida. Os criminosos estão cada vez mais violentos? A elevação do número de latrocínios acompanha o aumento de roubos? E quais são as estratégias para combater esse tipo de crime? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o advogado criminal e delegado aposentado Moisés Martins. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Eu que agradeço, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Ari Peixoto. Ari, casos de latrocínio preocupam toda a população e fica a sensação de que os criminosos estão cada vez mais violentos. Olá, Celso. Oi, doutor Moisés. Obrigado pelo convite. É isso mesmo, Celso. O fato é que os crimes se tornaram rotina aqui no país e o brasileiro é obrigado a adotar estratégias para não ser roubado. Celso, nós mostramos no Jornal da Record o caso do jovem Tiago Varvelo. Ele morreu durante um assalto em Santos, no litoral de São Paulo. O rapaz tinha uma loja de aparelhos celulares com o irmão. Um criminoso se passou por cliente, entrou no local para roubar e, antes de fugir, atirou. O Tiago não resistiu. A polícia chegou a prender suspeitos pelo crime, mas eles foram soltos por falta de provas. Nós conversamos com a Patrícia Varvelo, que é a mãe do Tiago. Vamos ouvir. Matar um jovem por inveja, por celular. E as últimas palavras do meu filho foi: pelo amor de Deus, não me mate. E o cara matou. Eu preciso que a justiça seja feita para eu ter paz. O assassinato do Tiago foi um dos 65 latrocínios cometidos em São Paulo entre janeiro e maio de 2023. Esse número corresponde a 30% dos latrocínios cometidos no Brasil. Doutor Moisés, quais são os aspectos que definem um latrocínio? Quando a gente fala de latrocínio, a gente reporta o artigo 157 Código Penal, que é o crime de roubo. E quando se fala em resultado morte, nós chamamos de latrocínio. É um dos crimes que tem a pena mais severa, né? Ou seja, a pena inicial é de 20 anos, podendo chegar a 30 anos, né? Ele pede por crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, que a pena mínima começa com 24. Mas uma coisa é a pena que se tem no papel, outra coisa é a questão do cumprimento da pena. Esse é um dos problemas que nós passamos atualmente. Agora, doutor Moisés, pessoas perdem a vida por causa de objetos. A elevação do número de roubos que terminam em morte acompanha o aumento de assaltos? Nós temos duas vertentes. Primeiro é a questão da vítima, né? O que a gente observa que tem dado muito ênfase de vítimas que obtiveram sucesso na recuperação do bem ou na prisão de indivíduos reagindo a esse tipo de conduta criminosa. E é o que nós não aconselhamos, né? Porque você perde ali momentaneamente os bens materiais, mas você preserva a vida. E a outra linha, Celso, que é o que nos preocupa também, é a questão da impunidade, né? Hoje nós seguimos uma linha garantismo, né? Quando nós falamos garantismo, é garantismo do autor do crime, ele vem sendo acentuado. Fui delegado de polícia aqui no Distrito Federal e durante 35 anos nós combatemos a criminalidade. E nós observamos que no início, ou seja, na década de 80, 90, o indivíduo ele tinha medo do crime de latrocínio. Muitas das vezes, quando ocorriam certos roubos e na investigação ficava demonstrado que o autor teve a chance de disparar contra a vítima, mas não teve a coragem em razão da sanção, da pena, que a pena era pesada e o indivíduo cumpria essa pena. Hoje em dia, muitas das vezes, o que está acontecendo é isso, é que as decisões judiciais, com muito garantismo, estão dando a esses indivíduos a certeza de que cometeu o crime de latrocínio, pouco tempo ele vai estar na rua, Celso. E é isso que nos preocupa. Doutor, até maio deste ano foram 228 crimes de latrocínio. Um número relativamente pequeno se a gente compara ao total de roubos ocorridos. Mas ainda assim é um dado alarmante, porque se trata de uma vida e de um crime grave. Infelizmente é essa a rotina, né? Os indivíduos que praticam crime, principalmente crime de roubo, né? Que é esse crime que vai levar o celular, vai levar uma quantia pequena. Esses indivíduos são jovens que não têm
tem a informação no sentido de saber que aquela conduta que ele está praticando é o crime de latrocínio e a pena inicia-se com 20 anos de reclusão. Hoje, com os sistemas que nós temos, sistema de câmeras, monitoramento quase que 24 horas direto em todos os locais, consegue chegar à autoria desse crime. E quando se chega à autoria do crime, a prisão ela é certeza, porque é um dos crimes que traz uma intranquilidade para todo mundo, principalmente para o comércio, né, Celso? Agora, doutor Moisés, pelas ruas a gente observa que as pessoas segurando as bolsas, escondendo aparelhos de telefone celular, uma possível consequência do aumento da percepção da população sobre a insegurança, sobre os crimes, né? Quais são os principais elementos que fomentam a criminalidade no Brasil? A principal vertente é a questão da impunidade, Celso. O que a gente vê, né, as recentes decisões, né, de traficantes sendo colocado em liberdade por não ter o policial falado dos direitos no momento da prisão, Celso. Isso é um absurdo, ou seja, nulidade do flagrante, coisas que a gente não via em decisões judiciais, que hoje vai trazendo aquela insegurança para o policial, para o servidor da segurança pública. Tempos atrás, nós tínhamos o judiciário como parceiro do combate à criminalidade. É claro aqui que não defendo a arbitrariedade e o abuso, mas a arbitrariedade e o abuso de policiais em condutas inadequadas, essa tem que ser individualizada e punida exemplarmente. Agora, nós não podemos trazer essa exceção como regra. Doutor, os latrocínios geralmente são roubos que saíram do controle. Quem comete este tipo de crime age por impulso ou insegurança? Tem alguma explicação? Tem essa situação da vítima reagir, que nós não aconselhamos, e o outro lado, Celso, é a questão, primeiro, da idade tenra dos autores, né? Ou seja, são jovens que estão ali e praticam esses tipos de crime. Muitas das vezes, Celso, eles disparam a arma de fogo com a doce ilusão de que a vítima não vai lhe reconhecer, porque às vezes, Celso, acontece de ser um criminoso do qual a vítima tem algum conhecimento sobre a identificação. E, infelizmente, o autor desse crime, que a princípio seria um crime de roubo, muitas vezes qualificado ou majorado pelo uso de arma de fogo ou concurso de pessoas, cuja pena poderia chegar a 15 anos de reclusão, pena máxima. Infelizmente, pelo um crime de latrocínio, cuja pena é de 30 anos. E nós não podemos esquecer, Celso, que em 2019 houve uma atualização da legislação que passou de 30 anos para 40 anos o prazo para que o indivíduo cumpra efetivamente a pena, né? Ou seja, o indivíduo que foi condenado em vários crimes, 100 anos de prisão, ele só pode cumprir 40. O senhor salientou, né? Apesar dos riscos, muitas pessoas aí motivadas por sentimento de revolta, de impotência, acreditam que reagir a um assalto pode impedir o crime. Mas reagir a uma abordagem traz diversos riscos para a vítima. É importante a gente salientar isso, né? O assaltante pode ficar nervoso no momento da ação e, com isso, qualquer reação, em geral, pode ser fatal. Com certeza, Celso. Não aconselhamos ninguém que não tenha um preparo ou a surpresa, né? Porque quando a vítima é policial e ele está armado, Celso, ele tem consciência de que tem que agir e agir de forma certeira. Por quê? Porque no momento em que o autor do crime descobre que aquele indivíduo está armado e é policial, é a sentença de morte para esse policial. Quando é uma pessoa do povo, Celso, entrega o bem, entrega o celular, entrega o dinheiro, isso você recupera ali na frente. Agora, não reaja. Por quê? Primeiro, o bandido, o autor do crime, ele pode conseguir se desvencilhar e, em razão dessa atitude, desferir disparos de arma de fogo contra a vítima. E o segundo, Celso, que a gente nunca pode esquecer, é que muitas das vezes o autor do crime, ele não está sozinho. Muitas das vezes há um comparsa, seja para fuga, seja para essa questão de reação da vítima ou de outras pessoas, e podem essa pessoa, né, muitas das vezes, agir de forma covarde, tirando-se, né, ceifando-lhe a vida. Além de estatísticas, esses números representam pessoas que tiveram suas vidas interrompidas por atos violentos que poderiam ser evitados caso não tivessem reagido, mas, sobretudo, se pudessem ter contado com políticas públicas de segurança por parte do Estado, além de um outro comportamento por parte da Justiça.
tem que ser revista esse posicionamento, porque decisões estão vindo favoráveis aos criminosos, o que encoraja esses indivíduos, ou até aqueles que estão iniciando na vida criminosa, a prática de crimes, e crimes, muitas das vezes, crimes bárbaros, crimes que vêm contra a vida do indivíduo. Então a gente tem que observar, a gente tem vários exemplos de cidade e estados também, que têm políticas sérias de segurança pública, bem como políticas de atuação junto à comunidade, né? Nunca esquecer que para tudo isso a educação ela sempre vai ser a vertente, né? No momento que você tem um povo instruído com educação, sobra pouco espaço para o criminoso. Agora, o aumento de roubos, geralmente com o uso de armas de fogo, aumenta também a sensação de insegurança da população que, ao ser assaltado, tem o destino da vida dela nas mãos do criminoso. Agora, pergunto, doutor, um controle maior das armas de fogo que circulam no país diminuem as incidências? Celso, numa pós-graduação que eu fiz, o meu TCC, ele foi baseado na questão do combate à criminalidade e a penalização do crime de porte de arma, né? Porque o crime de porte de arma, quando você trabalha a questão histórica do combate a esse tipo de situação, dado o momento do período, ele era simplesmente uma contravenção penal, você portar arma de fogo, né? Houve uma evolução, mas hoje, se você é pego com a arma de uso permitido, tão logo feito flagrante, muitas das vezes na audiência de custódia você já está na rua, Celso, porque a pena é ínfima diante da periculosidade que a arma de fogo causa. Então tem que ter uma adequação para que a arma de fogo, quando legalizada, registrada, ela é utilizada por quem de direito e tem a capacidade técnica. Doutor, muitos desses crimes, seja o assalto ou o latrocínio, são cometidos com as chamadas armas brancas. Reduzir os crimes cometidos com o uso de facas é uma tarefa ainda mais complicada? Altera a penalização? Com certeza, até porque você prender um indivíduo hoje portando uma faca é algo que você não encontra muitas das vezes respaldo dentro da legislação. Por quê? Portar arma branca, ou seja, portar uma faca, depende de regulamentação pela Secretaria de Segurança Pública, né? Porque a Secretaria de Segurança Pública tem que normatizar o uso da faca fora da sua origem, né? A faca, muitas das vezes, tipo peixeira, ela foi feita para utilizar na cozinha. E você pegar um morador de rua portando uma faca, né? Ele está desvirtuado. Nós fizemos várias situações flagranciais que nós não podemos esquecer que cai na Lei 9.099, é um termo substanciado, o indivíduo assina e vai para a rua. Mas nós tínhamos o poder, em cima desse entendimento da jurisprudência que entende se o instrumento, se a faca ela for desvirtuada da sua origem, ou seja, da sua intenção, caracteriza a contravenção de porte de arma. Ele responde sim pelo crime e pode efetivamente ser encarcerado. Agora, muitas pessoas acham que para combater essa onda de violência, de latrocínios e roubos, penas mais duras seria uma solução. Não é isso não, né, doutor? Não, o que tem que acabar, Celso, são as regalias. Hoje nós temos a LEP, né, a Lei de Execuções Penais, moderníssima. Mas só que quando você trabalha a questão do cumprimento da pena, você observa que o indivíduo ele tem muito benefício. Ou seja, hoje banalizou, Celso. Vamos aqui na questão do feminicídio, que é um crime que nos traz muita preocupação também. E o indivíduo mata a companheira, uma pessoa em frente aos filhos, muitas das vezes é condenado ali a 18, 20 anos, só que ele não cumpre os 20 anos. O que nós temos que ter, Celso, é igual nos Estados Unidos, onde você recebe o dia que você deve se apresentar e o dia que você vai sair. E não tem benefício para diminuir a pena, né? Eu lembro do cumprimento da prisão de Mike Tyson, né? Que ele recebeu o dia e o horário que ele deveria se apresentar e ele já tinha o dia e o horário que ele ia sair da cadeia. Temos que tirar aquela mentalidade que a pena ela tem um caráter de reeducação e ressocialização, Celso. Pena é castigo de quem cometeu um crime e tem que seguir essa linha para que o indivíduo pense duas vezes, Celso. Pense duas. O ser humano ele tem o livre-arbítrio das suas ações. E ele se depara com situações em que não intimida, ele vai para o lado do crime. Ele é um poder de decisão individual. Então, a partir do momento que nós tenhamos o cumprimento da pena e investimento em presídios, né, para que o indivíduo tenha o local onde vai cumprir e possa produzir para o Estado algo,
para que seja cumprida a sua pena, Celso. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a presença, as informações do advogado criminal e delegado aposentado Moisés Martins. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso podcast, doutor. Eu que agradeço, Celso, Ari, e sempre à disposição. Forte abraço. E agradeço a participação do repórter do Jornal da Record, Ari Peixoto. Obrigado, Ari. Muito obrigado, Celso. Um abraço e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.